Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal Um Espírita Baixou em Mim. Meu nome é Eduardo Duarte e hoje nós vamos falar de um dos casos de EQM, de experiência de quase morte, um dos mais interessantes que eu já vi. É o caso de uma moça que ela nasceu cega, nunca enxergou nada, nunca teve noção de luz, de imagem, de nada, sombra, nada. E ela, durante uma EQM, ela conseguiu enxergar. Bom, pessoal, antes de entrar no assunto propriamente dito, eu queria explicar para quem talvez não tenha se familiarizado com o assunto, o que é uma EQM. EQM é uma experiência de quase morte. Tá? São situações em que a pessoa ela, ela morre por um curto período de tempo, tá? Porque o cérebro não tem armazenamento de energia. Ele consome muita energia, mas não armazena. Então, quando o corpo morre, a circulação cessa o fornecimento de energia para o cérebro. E ele se aguenta ainda por 30 segundos. Depois disso, ele é desligado. O próprio organismo desliga o cérebro para tentar ainda um lampejo de sobrevivência. E as EQMs, na verdade, são as impressões, visões, sensações, tudo que a pessoa sente, vê, sente, ouve, nesse período em que o cérebro está desligado. Tá? E não é a sensação como se estivesse num sonho ou como se estivesse meio no estado alterado, não. As pessoas relatam que são a sensação de estar mais consciente do que jamais esteve na vida. Então os relatos são muito impressionantes. E é de uma EQM, uma situação dessa que a gente vai falar hoje. Da Vicky Noratuk, uma estadunidense que nasceu completamente cega. Ela não teve desenvolvimento do nervo óptico. Então ela nunca enxergou nada, nunca viu nada, nunca teve sequer impressão de luz, de sombra, nada. A vida dela, visualmente falando, era nula. Ela até comenta, eu acho interessante que o pessoal perguntava para ela, você enxerga o quê? Enxerga preto? Ela falou, não, eu não enxergo preto, eu não enxergo nada. É uma sensação que a gente que tem, que consegue enxergar, não consegue entender. O enxergar nada. Mas é isso que ela relatava, que ela enxergava sempre, a vida toda enxergou absolutamente nada. Bom, pessoal, a Vicky, ela nasceu lá pro início da década de 70, tá? 1970 por ali. E quando ela tinha 22 anos, ela sofreu um grave acidente de carro. E a batida foi tão forte que ela teve múltiplos ferimentos e ela ficou inconsciente e veio a ter uma parada cardiorrespiratória. Nisso ela ficou um curto período de tempo, sem sinais vitais detectáveis, sem batimento, sem pulsação, sem nada. E foi durante esse período que ela disse que saiu do corpo. Quando a Vicky voltou, o que ela relatou foi surpreendente. Ela disse que ela se desligou do corpo e ela pairou sobre o próprio corpo dela, se localizou. O que ela menciona é que foi assustador para ela no começo, né, porque ela nunca tinha visto nada, e de repente ela começa a ver coisas. Mas ela disse que não era uma visão do corpo, era uma visão, ela simplesmente enxergava. Ela não sabe especificar se era não era do olho, óbvio, mas de onde vinha essa visão, como ela conseguia ter essa visão. Ela simplesmente olhou e começou a reconhecer coisas, a ver coisas. Reconhecer não, porque ela nunca conheceu, mas a ver coisas. Ela detalhou as pessoas que estavam participando do socorro dela, ela detalhou as roupas, detalhou os instrumentos que estavam sendo utilizados, ela detalhou os carros em volta, os carros envolvidos no acidente. Tudo isso ela conseguiu dizer depois em relatos posteriores, né? A Vicky relata que depois do impacto, né, depois da primeira impressão que ela olhou as coisas em volta, reconheceu, não viu as coisas em volta, ela foi conduzida para um local de paz, de tranquilidade, onde ela se sentiu muito confortável. E que ela começou a reconhecer seres que se comunicavam com ela de forma telepática. Ela disse que era uma comunicação interessante porque as informações não eram passadas gradualmente como a gente fala e vai passando a informação, a pessoa vai absorvendo. No caso ali, não, ela disse que a informação vinha de uma vez só. Ela falou que era muito mais eficiente do que a nossa comunicação. E ela vinha, ela absorvia,
E o que ela relata é que a impressão que ela teve com aqueles seres é que não havia julgamento, não havia questionamentos, eles estavam ali simplesmente para ajudar ela. Ela se sentiu realmente muito confortável com aquela situação. Depois de todas essas sensações, depois de toda essa experiência, a Vicky ela percebeu que ela precisava voltar para o corpo. Ela não queria, porque a sensação ali era muito confortável, era muito boa para ela. Era uma novidade absurdamente boa. Imagina se colocar na situação dela. Você nunca enxergou nada, de repente você começa a enxergar, você não quer sair dali. E ela não queria, mas acabou voltando para o corpo. E quando ela acordou no hospital, a cegueira voltou. Ela acordou novamente, voltou cega, mas as marcas deixadas por essa experiência nela foram muito fortes, muito intensas. Após a experiência, isso já algum tempo depois, as mudanças na vida da Vicky foram bastante intensas. Ela perdeu completamente o medo da morte e teve um apego muito maior à vida, a certeza da existência da vida após a morte. E ela começou a fazer palestras, a divulgar, na verdade, o caso dela, o que aconteceu com ela, para que as pessoas tenham noção, tenham conhecimento disso. Tá? E isso levantou questões assim no mundo científico também, porque graças a Deus o mundo científico hoje em dia não fecha mais os olhos para o paranormal. Eles estão estudando, muitos cientistas muito mais coerentes do que os mais antigos, eles não encaram mais o desconhecido como algo que deve se ignorar. Mas aconteceu algo estranho que não se entende, vamos estudar, vamos pesquisar o que é aquilo. E para esses cientistas, o caso da Vicky levantou questões muito importantes, como por exemplo a dependência do cérebro e do espírito, né, o entrelaçamento entre um e outro, e principalmente a sutileza disso, como, como seria possível alguém, na situação dela. O caso dela é muito marcante por isso, porque não vou dizer que é um caso único, que tem outros casos também de pessoas cegas que passaram por EQMs. Mas o caso da Vicky ele é muito marcante porque, por ser uma cegueira de nascença, e a riqueza de detalhes com a qual ela descreveu tudo que ela viu, é incontestável. Não tem como se dizer, não, ela inventou aquilo, ela não tem de onde inventar aquilo. E acabou se tornando talvez o caso de EQM mais forte que se tem conhecimento. A experiência de quase morte de Vicky Noratuk permanece como um dos relatos mais fascinantes e enigmáticos já registrados. Independente da interpretação, se seja científica, filosófica ou espiritual, seu testemunho convida a uma reflexão profunda sobre quem somos e o que é a consciência, e o que pode existir além da vida física. Bom pessoal, quem curtiu esse vídeo, dá um like, ajuda a divulgar, compartilha e se inscreva no canal, que é importante pra gente. Um grande abraço a todos.